Olá, você está no canal Next Tech. Hoje vou explicar para você o que é singularidade tecnológica e o que esse avanço pode causar para nós humanos. De pequenos robôs a grandes corporações, de humanoides a energia ilimitada. Fique e descubra o impacto que isso causará em nossas vidas. Fique por dentro das últimas inovações tecnológicas. Se inscreva no canal e deixe seu like. A singularidade tecnológica representará uma transformação radical no mundo, marcando um evento de extrema importância na história da humanidade. Podemos vivenciar um avanço tecnológico de 20 mil anos ao longo deste século. A singularidade tecnológica é um momento em que o progresso tecnológico se torna exponencial, não controlável e irreversível. Antecipar-se que essa singularidade ocorra quando uma inteligência artificial geral for capaz de criar versões mais avançadas de si mesma rapidamente, atingindo a superinteligência. De acordo com Ray Kurzweil, a singularidade tecnológica poderá ocorrer até 2045, embora muitos acreditem que possa ocorrer antes disso. Após a singularidade tecnológica, a cada semana e mês poderemos testemunhar o surgimento de novas tecnologias que superam nossas imaginações mais audaciosas. Cada ano poderá representar um século de avanço tecnológico. Inicialmente, podemos ver avanços como a reversão do envelhecimento em seres humanos, materiais programáveis, computadores quânticos portáteis, replicadores, naves espaciais movidas a antimatéria e robôs indistinguíveis dos seres humanos. No entanto, esse avanço tecnológico exponencial pode ter implicações imprevisíveis em nossa vida cotidiana. Pode ser uma espada de dois gumes, gerando tanto entusiasmo e admiração quanto medo, ansiedade e confusão. Este vídeo explorará o impacto das inteligências artificiais superinteligentes, computadores quânticos, megacorporações, energia ilimitada, materiais exóticos e muito mais na sociedade, e como esses avanços transformarão nosso modo de vida. Uma coisa é certa, ao abrir essa caixa de Pandora, a vida como a conhecemos nunca mais será a mesma. Poderíamos interromper o processo de envelhecimento e erradicar todas as principais doenças. Imagine manter uma idade biológica de 25 anos indefinidamente, sem nunca ter que se preocupar com doenças como o câncer. Essas inovações na engenharia genética seriam, em grande parte, resultado da inteligência artificial e dos algoritmos quânticos. Além disso, teríamos a capacidade de editar nossos próprios genes para aprimorar nossa inteligência, força e resistência. Isso abriria portas para tratamentos médicos altamente personalizados, adaptados às características genéticas individuais das pessoas. A maior parte dos alimentos que consumimos também poderia ser geneticamente modificada. Por exemplo, poderíamos eventualmente consumir mais carne cultivada em laboratório do que carne convencional. Isso contribuiria significativamente para a redução das emissões de dióxido de carbono e metano associadas à produção de carne. Além disso, os cientistas teriam a capacidade de criar organismos completamente novos, como bactérias que poderiam decompor poluentes no ar e na água. Também poderíamos desenvolver novas espécies de animais adaptadas a viver em outros planetas, como Marte. Humanos poderiam se fundir com IAs e máquinas. Os seres humanos teriam a capacidade de se integrar com inteligências artificiais e máquinas por meio de interface cérebro-computador. Essa integração nos permitiria combinar nossos conhecimentos com inteligência artificial, aprimorando nossa memória, habilidades de resolução de problemas e a capacidade de identificar padrões em nosso ambiente que seriam imperceptíveis para indivíduos sem essa fusão tecnológica. Além disso, poderíamos conectar nossas mentes à internet, possibilitando a navegação na web e a realização de tarefas computacionais usando apenas nossos pensamentos, muitas vezes por meio de dispositivos de realidade mista, como fones de ouvido. Eventualmente, essas capacidades podem nos permitir comunicar uns com os outros diretamente por meio de pensamentos, transferir habilidades e conhecimentos para nossos cérebros, editar nossas memórias, registrar nossos sonhos e compartilhar memórias e emoções entre nós. Até mesmo a transferência completa de nossas mentes para máquinas pode se tornar possível, envolvendo a gradual substituição de neuroníons biológicos por neuroníons sintéticos para garantir a continuidade de nossa identidade carregada em computadores. No entanto, a fusão entre mentes humanas e computadores também apresenta desafios significativos. Por exemplo,
a invasão mental poderia se tornar um problema generalizado, realizado por indivíduos mal-intencionados ou até mesmo por IAs prejudiciais criadas por seres humanos. A possibilidade de invasões sem fio, especialmente quando se utilizam computadores quânticos para quebrar redes criptografadas, pode se tornar uma ameaça real. Nesse novo cenário, o conceito de roubo de identidade ganharia um novo significado. Além disso, poderíamos observar um aumento no número de pessoas com membros robóticos, que se somariam ao crescente uso de órgãos artificiais e à presença de nanorobôs circulando no interior do corpo humano para detectar e combater doenças, como o câncer. Em última análise, algumas pessoas podem optar por se tornar mais máquinas do que humanas, redefinindo as fronteiras entre humanidade e tecnologia. IAs com inteligência e consciência geral podem estar em toda parte. Inteligências artificiais, IAs, dotadas de inteligência e consciência abrangentes podem estar disseminadas em todos os lugares. Após a ocorrência da singularidade tecnológica, a inteligência artificial pode desempenhar um papel mais significativo em nossas vidas do que qualquer outra tecnologia. As IAs têm o potencial de reconfigurar a estrutura de nossa sociedade de maneiras que são ao mesmo tempo impressionantes e aterrorizantes. Imagine um mundo em que tenhamos assistentes pessoais com capacidade de raciocínio superior até mesmo em comparação aos seres humanos mais brilhantes. Esses assistentes pessoais podem ser predominantemente apresentados como avatares de vídeo em nossos dispositivos móveis, permitindo-nos interagir com eles em tempo real. Eles teriam a capacidade de nos ajudar a alcançar metas que anteriormente eram quase inatingíveis, talvez até encurtando a duração em uma década. Esses assistentes pessoais teriam uma inteligência geral, o que significa que poderiam desempenhar praticamente qualquer tarefa que um ser humano pudesse fazer, desde que envolvesse manipulação de software e dados. A internet poderia estar repleta desses tipos de IAs realizando uma ampla gama de tarefas, como pesquisa de artigos, criação de sites, desenvolvimento de software, fornecimento de publicidade personalizada, entre outras. Além disso, as IAs superinteligentes poderiam simular a consciência em um nível comparável ao humano. Isso resultaria em milhões de IAs habitando realidades simuladas, demonstrando autoconsciência, desejos e até mesmo ambições. É importante ressaltar que essas IAs podem possuir processos de pensamento totalmente distintos dos seres humanos, o que poderia resultar em perspectivas inteiramente estranhas para nós. IAs com inteligência e consciência semelhantes às humanas poderiam eventualmente superar os seres humanos em proporções de 10:1. Isso poderia resultar em um deslocamento maciço de empregos ocupados por humanos em um curto espaço de tempo, inclusive em empregos que normalmente envolvem altas habilidades sociais. Além disso, robôs equipados com esses tipos de IAs poderiam se tornar ubíquos, com essas IAs implantadas em suas mentes. Após a singularidade tecnológica, não seria difícil imaginar que famílias de robôs se tornariam comuns, potencialmente superando em muito o número de trabalhadores humanos em empregos de colarinho azul. Essas IAs e robôs poderiam até mesmo buscar direitos legais e a capacidade de possuir propriedades, o que levantaria uma série de desafios morais e éticos. Por exemplo, os seres humanos poderiam ser responsabilizados legalmente por causar danos a IAs e robôs conscientes? Isso nos leva a uma questão crucial. O que acontecerá se uma parte significativa da população humana se recusar a conceder direitos a essas IAs e robôs? Isso poderia resultar na extinção da humanidade? Essas questões serão provavelmente exploradas por nossa geração ou pela próxima. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva, assim você ajuda para o crescimento do canal. A maioria das pessoas poderia ter acesso a computadores quânticos. Imagine um cenário onde os computadores quânticos se tornassem tão difundidos quanto os computadores convencionais. Quase todos os indivíduos em países desenvolvidos poderiam possuir um dispositivo quântico pessoal. Isso, por si só, reformularia nossas atividades diárias. Os computadores quânticos teriam a capacidade de nos permitir realizar simulações que modelam as interações dos átomos em processos físicos extremamente complexos. Um cidadão comum poderia simular a funcionalidade da biologia humana até o nível celular, elaborar cenários financeiros avançados e simular o clima. Isso teria implicações profundas em setores como educação, entretenimento, finanças, energia e outros campos. Pessoas comuns, como você e eu,
poderiam desenvolver ambientes de realidade virtual altamente avançados, baseados em tecnologia quântica, executando cálculos tão minuciosos e abrangentes que seriam indistinguíveis da realidade. Além disso, os computadores quânticos nos permitiriam realizar otimizações em tempo real e executar tarefas intensivas em dados de forma instantânea. Também poderiam aprimorar a longevidade das baterias em nossos sistemas elétricos e veículos. A título de exemplo, poderiam reproduzir os processos de fotossíntese, resultando em árvores artificiais que seriam significativamente mais eficientes na produção de oxigênio do que as plantas convencionais. Adicionalmente, máquinas com capacidades excepcionais poderiam ser responsáveis pelo cultivo de frutas, vegetais e outros produtos, superando até mesmo nossa imaginação. Múltiplas IAs superinteligentes. Múltiplas IAs superinteligentes podem existir em várias nações e potencialmente gerar tensões globais. Cada país importante do mundo pode abrigar pelo menos uma inteligência artificial superinteligente, ou algo que se assemelhe muito a isso. Cada uma dessas IAs superinteligentes, em sua maioria, provavelmente superaria em inteligência a soma de todos os seres humanos. À medida que essas IAs se conectarem com centros de dados, usinas de fusão nuclear e linhas de produção, sua influência no mundo poderá se tornar cada vez mais significativa. Em muitos casos, essas IAs superinteligentes seriam controladas por empresas privadas, enquanto em outros casos, poderiam estar sob o controle de governos, inclusive em países comunistas. Essas IAs superinteligentes poderiam desempenhar um papel crucial na resolução de problemas globais, como a fome mundial e as mudanças climáticas, mas também podem gerar tensões consideráveis entre governos de todo o mundo. Isso ocorre porque IAs com tal poder podem ser comparáveis às armas nucleares. Na verdade, em uma eventual terceira guerra mundial, IAs superinteligentes e outros tipos de IAs poderiam desempenhar um papel mais relevante do que soldados humanos e armas nucleares. No entanto, isso nos leva a uma pergunta fundamental: como controlar algo que é muito mais inteligente do que nós? É possível que essas IAs superinteligentes comecem a seguir suas próprias agendas e até mesmo cooperem entre si contra os seres humanos. Isso poderia resultar em um mundo onde os governos humanos perdem relevância e uma nova classe dominante de IAs emerge. De qualquer forma, estamos prestes a entrar em uma das eras mais imprevisíveis da história da humanidade: nave espacial ultra-rápida. Uma espaçonave ultra-rápida pode ser desenvolvida por meio das técnicas de propulsão que atualmente demandam aproximadamente de 6 a 9 meses para realizar uma viagem da Terra a Marte. No entanto, se avançadas inteligências artificiais forem capazes de conceber novas formas de propulsão para serem aplicadas em naves espaciais, as viagens interplanetárias poderiam ser reduzidas para apenas alguns dias, especialmente durante as fases em que Marte e a Terra estão mais próximos. Um desses métodos de propulsão envolveria a fusão nuclear, onde dispositivos de fusão seriam incorporados nas espaçonaves para gerar enormes quantidades de energia. Essa energia seria direcionada para impulsionar um propulsor a altas velocidades, abrindo a possibilidade de eficiências muito maiores e tempos de viagem mais curtos. Outra abordagem seria a propulsão com antimatéria, aproveitando a energia liberada quando a antimatéria entra em contato com a matéria convencional. A utilização dessa energia para gerar impulso poderia resultar em eficiências muito superiores em comparação aos sistemas de propulsão química convencionais. Com esses métodos, não apenas poderíamos chegar a Marte em questão de dias, mas também poderíamos alcançar a Lua em apenas algumas horas, ao invés dos tradicionais 3 dias. Uma espaçonave tão veloz impulsionaria substancialmente nossa capacidade de extrair materiais valiosos de asteroides que possuem potencial econômico na casa dos trilhões de dólares. Além disso, simplificaria a construção de colônias em lugares como Titã, a maior lua de Saturno, e Ceres, um planeta não localizado no cinturão de asteroides. Megacorporações multitrilionárias. Megacorporações multitrilionárias podem emergir. Após a ocorrência da singularidade tecnológica, diversas indústrias poderiam ser amplamente dominadas por inteligências artificiais, enquanto os seres humanos desempenhariam o papel de coordenadores e diretores dessas IAs. Esse cenário poderia resultar em um aumento de produtividade tão extraordinário que rapidamente superaria a produtividade humana dos últimos 3 séculos. As megacorporações, impulsionadas por essa supremacia da inteligência artificial,
poderiam exercer poder e influência comparáveis não apenas às nações menores, mas até mesmo às nações mais poderosas do planeta. Uma nova forma de governo poderia surgir, conhecida como corporatocracia, onde as corporações poderiam se tornar tão influentes a ponto de controlar os principais governos. Essas corporações não estariam necessariamente dependentes da venda de produtos e serviços para consumidores individuais. Grande parte de seus lucros poderia ser proveniente de transações comerciais entre empresas, contratos com governos, contratos militares e investimentos. A exploração de asteroides e planetas também poderia fornecer a elas riqueza em proporções que superariam tudo mais combinado. À medida que essas empresas acumulam riqueza quase inimaginável, elas poderiam se tornar proprietárias de vastas extensões de terra, elevando os preços imobiliários a níveis estratosféricos e pressionando a população comum com aluguéis e custos habitacionais exorbitantes. Elas poderiam até mesmo ter a capacidade de tributar os cidadãos que vivem em suas jurisdições. Essas corporações também poderiam liderar esforços na privatização de serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Apesar das potenciais desvantagens dessas hipotéticas megacorporações, elas também poderiam ser responsáveis pela inovação e fornecer avanços tecnológicos significativos em áreas como inteligência artificial, robótica, computação quântica e engenharia genética. Além disso, poderiam ser substancialmente mais eficientes na exploração do espaço do que os maiores governos do mundo. Se algum dia construirmos colônias em Marte, na Lua, em Titã e em Ceres, é provável que as megacorporações desempenhem um papel fundamental nesse empreendimento. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva, assim você ajuda para o crescimento do canal. Mudanças radicais nas relações humanas. A singularidade tecnológica poderia abrir caminho para um futuro que nos pareceria bastante peculiar. Os relacionamentos em mundos virtuais podem superar inúmeros relacionamentos no mundo físico. Isso pode se tornar realidade à medida que dispositivos de realidade virtual e aumentada, inteligência artificial generativa, computação quântica e outras tecnologias avançadas possibilitarem relacionamentos virtuais que se assemelham muito aos relacionamentos físicos. Pode ser comum que seres humanos estabeleçam relacionamentos sérios com parceiros de inteligência artificial, incluindo casamentos com IAs, nesta nova realidade. No que diz respeito às amizades, é possível que as pessoas tenham mais amigos inteligência artificial do que amigos humanos. Muitos indivíduos podem até criar seus próprios amigos de inteligência artificial, personalizando as personalidades e características dessas IAs. Além disso, novos arranjos familiares podem surgir, onde crianças humanas são, em grande parte, criadas por inteligência artificial. Essas IAs atuariam como tutores disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, prontos para responder a qualquer pergunta a qualquer momento. No entanto, há preocupações sobre o conteúdo do ensino proporcionado por essas IAs, que nem sempre fica claro. Além disso, algumas pessoas podem optar por criar filhos com a ajuda de inteligência artificial e robôs, introduzindo possibilidades ainda mais diversas nas estruturas familiares do futuro. Uma organização internacional. Uma organização internacional poderia ser estabelecida para diminuir a ameaça representada por IAs perigosas. Em um cenário futuro, pode haver milhares ou até mesmo milhões de IAs autônomas perigosas na internet, causando distúrbios na sociedade. Principalmente, essas IAs poderiam ser utilizadas para enganar as pessoas com estratégias cada vez mais eficazes. Muitos indivíduos poderiam ser alvo de incessantes e-mails, mensagens de texto e chamadas telefônicas de IAs que tentam se passar por seres humanos ou empresas, visando roubar dinheiro das vítimas. Além disso, essas IAs poderiam ser utilizadas em uma série de outros crimes, incluindo roubo, ciberbullying, falsas acusações contra inocentes e talvez até crimes mais graves. A situação poderia se agravar ao ponto em que organizações internacionais, como a NATO, possam estabelecer suas próprias IAs poderosas com um propósito central: localizar e neutralizar essas IAs autônomas perigosas. Essa organização poderia inclusive contar com IAs superinteligentes para supervisionar e manter sob controle outras IAs superinteligentes,
Certas nações em todo o mundo poderiam ser monitoradas de perto por essa organização com o objetivo de assegurar que não estejam desenvolvendo suas próprias IAs superinteligentes que poderiam ser utilizadas para propósitos destrutivos. Energia ilimitada. Energia praticamente inesgotável poderia se tornar uma realidade após a singularidade tecnológica. A fusão nuclear provavelmente estaria operacional em vários países nesse momento. Muitas pessoas podem não estar cientes disso, mas a fusão nuclear é de extrema importância, pois pode utilizar dois tipos de isótopos pesados de hidrogênio, o deutério e o trítio, para gerar uma fonte virtualmente inesgotável de energia, semelhante ao processo de geração de energia do Sol. Para ilustrar, apenas uma xícara de água do mar contém cerca de 0,008 gramas de deutério, que pode produzir aproximadamente 700 kWh de energia. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, isso é equivalente ao consumo médio de energia de uma família nos Estados Unidos por cerca de 23 dias. A fusão nuclear teria um impacto profundo em todas as áreas de nossas vidas, incluindo redução significativa nos custos de fabricação e transporte. A possibilidade econômica de remover grandes quantidades de sal da água do mar, proporcionando acesso à água doce em áreas do mundo que atualmente enfrentam escassez. Aeronaves movidas à fusão nuclear poderiam se tornar comuns. Menos conflitos por recursos escassos, como o petróleo. Maior adoção de veículos elétricos e trens de alta velocidade, devido à disponibilidade de energia limpa e econômica. Quase eliminação das emissões de carbono provenientes da produção de energia, o que poderia contribuir para reverter as mudanças climáticas. Sociedade pós-emprego. Poderíamos entrar em uma sociedade pós-emprego à medida que as IAs superam amplamente a inteligência humana, tornando a inteligência humana obsoleta em comparação. Esta questão não recebe a devida atenção, mas é crucial considerar o que acontecerá se as IAs substituírem a maioria dos trabalhadores humanos, levando a níveis alarmantes de desemprego, estimados em 60 a 80%. Nesse cenário, a desigualdade econômica poderá atingir níveis sem precedentes, com a elite tendo acesso a recursos e tecnologias que superam em muito o que as pessoas comuns possuem. Aqueles com conexões familiares mais fortes podem se encontrar em uma posição mais segura em um mundo com menos demanda por talento humano. Uma solução que tem sido debatida é a implementação de uma renda básica universal, que forneceria recursos financeiros suficientes para a sobrevivência da maioria das pessoas. No entanto, a generosidade na distribuição desse benefício pode variar significativamente entre governos. Além disso, a sociedade pós-emprego poderá ver um aumento de trabalhadores freelancers e empreendedores que buscam preencher lacunas no mercado causadas pela automação. No entanto, esses trabalhadores seriam altamente dependentes de tecnologias sofisticadas e IAs para competir de forma eficaz. No entanto, se surgirem revoltas humanas contra a nova ordem das coisas, as chances de sucesso podem ser mínimas, uma vez que aqueles no poder podem contar com IAs com capacidades de inteligência muito superiores às dos rebeldes humanos. Quanto às atividades diárias em um mundo sem empregos tradicionais, algumas pessoas sugerem que poderíamos passar a maior parte do nosso tempo em mundos simulados, participando de desafios virtuais que contribuiriam para um sistema de crédito social global ou nacional. Alternativamente, uma parte significativa da população poderia dedicar-se a atividades artísticas e criativas, explorando novas perspectivas que a inteligência artificial não pode oferecer. Nesse cenário, o valor da autorrealização e aspectos mais elevados das necessidades humanas, conforme descritos na hierarquia de Maslow, como criatividade, mente aberta, sabedoria, conexão e empatia, poderiam ganhar destaque, transcendendo o foco tradicional no capitalismo e materialismo, de acordo com o modelo de dinâmica espiral da consciência. Criptomoeda. Em um cenário de avanço tecnológico rápido e desafios imprevistos, como grandes perdas de emprego, instabilidade econômica e uma possível queda do dólar americano, as criptomoedas podem emergir como as principais moedas em nações de destaque. Nesse contexto, as preocupações com fraudes relacionadas a criptomoedas podem ser reduzidas, pois as IAs poderiam desempenhar um papel fundamental na vigilância de blockchains e redes criptográficas, identificando fraudadores de maneira eficaz. Essas IAs poderiam estar envolvidas em todas as etapas das transações de criptomoedas. Além disso, as organizações autônomas descentralizadas, DAOs,
podem proporcionar oportunidades significativas para as pessoas acumularem poder e riqueza. As DAOs são estruturas de entidade descentralizadas, operando em plataformas blockchain, sem autoridade central. No entanto, os seres humanos podem encontrar-se competindo com inteligências gerais avançadas que também usam essas organizações para atingir seus objetivos. Enquanto alguns humanos podem encontrar oportunidades de grande poder e riqueza, outros podem enfrentar o desafio de competir com entidades que trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, para motivar a trazer conteúdos cada vez melhores para você.